Som. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. A gente começa a ouvir os louvores, aí dá vontade de você chorar, dá vontade de você tirar aquela máscara e glorificar a Deus, mas como existe um protocolo, né, irmãos? Um protocolo de segurança. Eu adoro a Deus, agradeço a Deus pela vida do pastor João Mazzoni, a família dele, irmã Márcia, Samuel, que eu já conheço desde pequenininho, a Sarinha, enfim, os obreiros. Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs. E a Daiane também, que a Daiane é como uma irmã para mim, fosse uma irmã de sangue. É uma bênção na nossa vida. Daiane, irmã Neide, pastor Moacir. Hoje eu fui lá na casa dele, estava com saudade dele, que ele estava domingo aí, foi domingo, né, Neide? Mas aí, como tinha muita gente, acabou que eles foram embora, não cumprimentei eles. Mas vamos aqui ao que interessa, na palavra, né? Eu gostaria de fazer uma breve meditação com a igreja a respeito de um servo de Deus, um homem de Deus, que era pastor de igreja, já estava numa idade bem avançada, homem de Deus, e levaram ele para um lugar onde ele não queria ir, ficou longe da igreja, com saudade da igreja, ficou sozinho. Vamos lá? Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Aí alguém pode perguntar, né? Porque esse dia eu estava conversando, estava fazendo a leitura da palavra. Aí estava lendo em casa e a Raquel sentou aqui, assim, perto de mim, né? A mesa, ela sentou na outra cadeira. Aí eu comecei a explicar, lendo para ela alguns trechos do Apocalipse, e eu falei, pai, eu não entendi isso, mas por que isso? Aí eu fiquei imaginando, se a minha filha, que tem 17, vai fazer 18 anos, às vezes tem uma dificuldade de compreensão, aí eu fico imaginando, imagina algumas pessoas que têm alguma dificuldade na leitura. Então, nós temos que ter um pouco de paciência na hora de explicar a Bíblia, falar sobre as passagens, sobre o que quer dizer isso aqui. Aí os irmãos podem perguntar, mas, João, você falou de quem? Quem foi que ficou sozinho? Eu estou falando aqui do apóstolo João. João, que era conhecido como o apóstolo do amor. Muitas vezes ele fala assim, meus filhinhos, porque ele tinha um amor pela igreja. Ele pastoreou a igreja ali na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. E ali o imperador achou por bem deportar João e colocar ele numa ilha, sozinho. Porque João era o último apóstolo que estava vivo. Pedro já estava morto, Tiago, e a morte desses irmãos foi uma morte terrível, irmão. Foi morte assim cruel, foi uma morte que não dá nem para falar aqui, como foi o martírio deles. Você vê Estevão morreu apedrejado, e ainda ele viu os céus abertos, e pediu que o Senhor perdoasse aqueles que não sabiam o que faziam. João estava sozinho, as portas da terra estavam fechadas para João, numa ilha chamada Ilha de Pátimo. Mas onde fica isso? Aí eu fui na internet, e eu cheguei lá, eu fui até aquela ilha virtualmente. Eu vi a cidade de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo. Mas onde que é isso?
Aonde que é essa ilha de Pátimo? Com certeza as irmãs da escola dominical, quem frequenta escola dominical, deve lembrar disso aí. Pátimo é na Grécia. Era aproximadamente uns 80 quilômetros a sudoeste da Turquia. A Ásia Menor, para quem não sabe, é a Turquia, que é a famosa Istambul. Então ali tinha 7 igrejas naquele lugar. E o que restou daquelas igrejas? Porque essa carta aqui tem 2000 anos, irmão Gerenice. Já pensou? A pessoa que mais velha na igreja que a gente conhece aqui, assim que eu sei, é a irmã Maria do Rosário. Acho que é 96 anos. Essa carta tem mais de 2000 anos e ela ainda continua atual. Essa palavra continua viva e eficaz. E nessas 7 cartas, as 7 igrejas, existe uma pessoa que João viu na ilha de Pátimo. Aleluia, que nós vamos ler agora. Ilha de Pátimo, na Grécia, próximo ali da Turquia. As 7 igrejas. Esses dias o pastor João Mazoni pregou, eu nem vi, eu queria até ver, mas não deu tempo de ver para mim, de repente, repetir o que ele falou. Mas nós vamos aprendendo um com o outro, irmãos. Porque nós estamos aqui para adorar a Deus na beleza da sua santidade e glorificar o seu nome através da sua palavra. Capítulo 1 e o versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim, aleluia, uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia, versículo 11, o que vês? Ou seja, aqui não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Versículo 11. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Primeira igreja, a igreja de Éfeso. Segunda, a igreja de Esmirna. Terceira igreja, Pérgamo. Quarta igreja, Tiatira. Quinta igreja, eu não sei como é que está a tradução dos irmãos aí, se é Sardo ou Sardes? Sardes. Sexta igreja, Filadélfia. E a última igreja, Laodiceia. Amém, meus irmãos? 7 igrejas, 7 cartas, 7 problemas. Tinha muitos problemas naquela igreja. Aleluia. Mas tinha um médico que conhecia o problema e conhecia também a solução. Aleluia. A solução ele tinha para cada problema. E nesta noite não é diferente. Jesus conhece o meu problema, conhece o teu problema, conhece a tua tribulação, conhece a tua fraqueza, mas também tem a solução para tudo isso. Esse mesmo Jesus. João estava lá abandonado, sozinho, naquela ilha, deportado pelo imperador, acho que é, se eu não me engano, se não me engano a memória, acho que é Domiciano, né, pastor? O nome do imperador, Domiciliano. E João tinha, não sei se era 80 anos, quantos anos ele tinha, não sei exatamente.
as portas da terra se fecharam, mas Deus abriu uma porta no céu e visitou o seu servo. Aleluia! Aleluia! As portas, Jefferson, podem se fechar aqui na terra, mas Deus tem uma porta aberta para a igreja. Aleluia! Deus sempre tem uma palavra para a igreja. Deus sempre tem uma palavra de consolo, de conforto. Deus sempre tem uma palavra de encorajamento. Deus sempre tem uma palavra de exortação. Deus sempre tem uma palavra para levantar você, para você se levantar e começar a caminhar e não parar. A ordem é: caminhe, marche, porque o teu descanso não é aqui. E nós temos a água viva. Que é essa água viva? Jesus Cristo. Porque a água, a fonte da água viva, e essa água não muda. Deus disse: eu, o Senhor, não mudo, e a palavra dele permanece para sempre. Se você tem essa promessa, meu irmão, mas eu recebi uma promessa há tantos anos, espere com paciência, porque no tempo certo a palavra vai se cumprir. Aleluia! Aleluia! Jesus está com os discípulos, conversando com os discípulos. E chama Pedro e fala assim: ó Pedro, quando você era mais novo, era mais jovem, você te cingia a ti mesmo, você ia para onde você queria, você voltava. Mas quando você for mais velho, alguém vai te cingir e você vai para um lugar que você não quer. Ai Pedro, mas peraí, como assim? Jesus estava, Noel, falando, profetizando para Pedro o fim da vida de Pedro. A morte de Pedro ia glorificar o Rei da Glória. Irmãos, olha a coisa linda, até a morte de um servo de Deus glorifica o seu nome. Irmãos, olha, é só Deus mesmo. Aí Pedro, Jesus profetizou para ele, aí daqui a pouco Pedro olhou para aquele apóstolo que na Santa Ceia encostou a cabeça no peito de Jesus e perguntou: e desse, Senhor, o que vai ser dele? Aleluia! Jesus disse: Pedro, se eu quero que ele fique, o que te importa a ti? Segue-me. Aleluia! Cada um de vós tem uma chamada, tem uma vocação. Cada um de vocês tem uma vocação. Cumpra com amor, com dedicação, a vocação que Deus te deu. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para a falha, mas olhe para aquele autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aí Pedro, Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, então é esse aqui, ó, é João. João ficou vivo. Jesus voltou e apareceu para João, irmão Fernando, naquela ilha, sozinho, solitário, abandonado, com saudade da igreja. E as igrejas lá dando glória a Deus, ontem orando, buscando a Deus, aquelas 7 igrejas, irmãos, naquele lugar, naquele continente, na Ásia. Mas aí, o dono da igreja, aquele que morreu pela igreja, aparece para João na ilha de Pátimo. Vamos ler, vamos continuar lendo aqui? Versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. E virei-me, porque ele ouviu uma voz, era como voz de trombeta, era a voz de muitas águas, era uma voz potente, irmãos. Era uma voz do sumo pastor, aleluia, daquele que João já conhecia, daquele que João ouvia falar assim: eu sou a porta. João já conhecia, meus irmãos, Jesus Cristo. João viu Jesus ali no poço, falando com a mulher samaritana, dizendo: eu sou, aleluia, a fonte da água viva, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Aleluia. Que Ele possa saciar a tua sede, a tua alma, encher a tua alma, glorifica o nome do Senhor.
Aí João, olha para o versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. João ouviu a voz. Quando ele vira, que a voz foi de trás, virando-me, João teve uma visão maravilhosa. O que João vê? Eu vi. Acho que só tem 2 pessoas, 3 pessoas que estão acompanhando o texto. Capítulo 1, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. Você está ouvindo a voz do Senhor no teu coração nessa noite? Eu sou somente, irmãos, um instrumento aqui, mas a palavra é viva e eficaz. Ela penetra até a divisão da tua alma e da tua junta e medula, e ela é apta para discernir pensamento. É a palavra. E virei-me para ver quem falava comigo. E vi o quê? 7. João, quando olhou para ver quem falava com ele, meu irmão. Pastor Roberto. Quando João ouve aquela voz do El, e ele vira de costa para ver quem é, quem está falando comigo. Quando ele vê 7 castiçais de ouro. Aleluia, ele vê 7 igrejas, a igreja que ele era um dos fundadores daquela igreja. Paulo, fundou aquelas igrejas ali na Ásia Menor. E de repente, quem ele vê na igreja? Aleluia, olha aqui, olha o texto, acompanha o texto. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Irmão, que visão, irmão. Irmão, viaja nessa palavra, vai na palavra, sinta o que João sentiu na ilha de Patmos, sozinho, uma vírgula, Jesus apareceu para ele, porque a igreja orava por João. A igreja ora, e Deus opera, Gesiel. A igreja ora e Deus faz uma grande obra, um grande movimento, um grande avivamento. Deus é o mesmo, não mudou. Não mudou, irmãos. Ele vai fazer um diagnóstico. É como médico. O médico, você passa no médico, você começa a conversar com ele, ele vai te ouvindo. Tem médico que fica meia hora com o paciente na sala. Tem outros que ficam 2 minutos. E você vai explicando para ele, ó, estou sentindo assim, sinto a dor aqui, na hora de respirar, na hora de andar. Aí o médico pede um exame. Outros são mais perspicazes, eles têm mais assim, acho que um dom assim mais especial, que ele consegue extrair do seu relato, ele consegue saber o que você tem. Continuando o texto, já daqui a pouco tem que entregar. Eu vi esse homem, o Filho do Homem, semelhante ao Filho do Homem, versículo 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, branca como a neve, alvo mais que a neve. Se assim o Senhor permitir, no domingo estaremos aqui glorificando a Deus na Santa Ceia, dizendo: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia. Foi esse que João viu, irmãos. Foi arrebatado, vivo. João estava na ilha de Patmos, vivo. Tem uma praia lá. João com certeza era um homem de oração, e Deus o arrebatou. Vem aqui, sobe aqui, João, que eu vou te mostrar. Aleluia! Eu vou te mostrar. Vamos continuar aqui. E a sua cabeça era branca como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama. Os olhos dele estão em toda a terra.
A Bíblia diz que os meus olhos, os olhos do Senhor, os olhos do Senhor estão em toda a terra, Ele procura os fiéis para os servir. Seja fiel a Deus, que é um privilégio você servir a Deus, é uma honra você ter o privilégio de servir a Deus, porque os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que me sirvam. Salmo, acho que é Salmo 101, verso 6, os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra para que sirvam a Ele. Então honre a Deus, vamos honrá-lo. É um privilégio, Rosângela, é um privilégio, é uma honra, irmãos, é uma honra ter o privilégio de servir a Deus, o nosso nome escrito no livro da vida, o nome escrito no livro da vida. Tem carro, tem gente que tem casa, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Tem gente que tem tudo. E aqui tem uma das cartas, diz, tu diz que é rico, aos olhos dos homens você é rico, mas para mim você é pobre. Outra igreja diz, tu és pobre, mas aos meus olhos tu é rico. Irmãos, é coisa linda, a Bíblia é coisa maravilhosa, é o diagnóstico, é Deus diagnosticando, é a palavra entrando, penetrando, é a palavra penetrando. É a palavra, Ele esquadrinha o meu coração, Ele esquadrinha o teu coração. Continuando, meus irmãos. E os seus pés, oh glória a Deus, semelhante a latão reluzente, é como se tivesse refinado numa fornalha de fogo. Aleluia, eu lembro no ciclo de oração, quando eu comecei a minha fé, lá no ciclo de oração em São Miguel Paulista, aquelas irmãs que oravam de manhã, irmão, e no ciclo de oração à tarde, 2 horas da tarde em São Miguel, irmãos, eu me lembro como fosse hoje, Deus me deu essa oportunidade para falar. A irmã, ela passava no meio assim do corredor da igreja, sem brincadeira, eu sentia labareda de fogo, eu sentia, irmão, labareda de fogo, porque a presença de Deus no meio das irmãs, a presença de Deus no meio da igreja, Ele é fogo, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, Ele anda no meio, e Ele está no meio, Ele é tudo, em todos, Ele anda no meio das 7 igrejas, Ele andou no meio das 7 igrejas, e Ele está no seu meio, no nosso meio, no meio da nossa família. Mas João, no meio da minha família, se você ora, se você for fiel, tu porém, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Calma, tenha paciência, porque o que Ele prometeu, na hora certa vai se cumprir, vai se materializar. Assim como o verbo se fez carne e habitou entre nós, aquilo que Ele prometeu vai se materializar. Aleluia. E os seus pés, ô irmão, já pensou? João vê aquela visão. Jesus, olha, que eu não posso correr aqui porque tem um problema na minha perna. Você imagina aqueles pés pegando fogo, aqueles olhos chamam de fogo, aquela cabeça branca, aquelas vestes, um cinturão de ouro. Aleluia. E mais ainda, latão reluzente eram os seus pés, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E Ele, versículo 16, por favor. E Ele quem? Ele quem, igreja? Jesus, que se apresentou a João na ilha de Pátimo. E Ele tinha na sua destra, o que é destra? Na direita. E Ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Irmãos, era uma visão gloriosa. Já pensou, você vê o rosto como o sol que sai na sua força, e os olhos. Só que tem uma coisa, quando ele viu isso aí, olha o texto, acompanhe o texto.
E quando, versículo 17, e eu, quando vi, caí aos seus pés, como morto. Aleluia. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas. Não temas. Não temas, não tenha medo. Te jogaram para você ficar sozinho, ilhado. Se você se sente uma ilha, ouça a voz do Senhor na sua vida. E aparece para João e disse, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o leão da tribo de Judá, que morreu, mas eis aqui. Ele está vivo. Aleluia. Eis o que vivo. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. E ele tem a chave da morte, tem a chave do inferno. E olha aqui, João. João. Olha o versículo 19. Escreve as coisas que tens visto. Escreve aí. As coisas que tens visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas. Que é 7 estrelas aqui? O mistério, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são quem? Os 7 anjos de cada igreja. Os 7 castiçais de ouro. As 7 igrejas. E ali ele começa, meus irmãos. Já são 8h30, eu não quero passar. E ele começa com a primeira igreja. Eu vou ser bem breve. Para terminar antes das 8h30. Eu vou ser bem breve. Isso acontece comigo e com você. E com quem está ouvindo aí pela internet. Que o Senhor te abençoe na sua casa. Olha só. Versículo 2, capítulo 2. Eu sei as tuas obras. Ele diz, eu conheço a tua obra. Eu conheço o teu coração. Olha aqui. Eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E que puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Os que dizem ser o tal, e não são. Tu os achaste mentirosos. Porque o pastor, o anjo da igreja naquela igreja, colocava a prova para ver se realmente era apóstolo mesmo. E olha aqui. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, resgate em nós o amor pela obra, o amor um pelo outro, aquela chama, ela possa viver, irmão, arder dentro de nós, ficar queimando no nosso coração, que essa chama nunca se apague do meu e do teu coração. Compre ouro provado no fogo, aqui ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lá em Éfeso, tinha um teatro que cabia 25.000 pessoas. E aquele teatro tinha a deusa chamada Diana. E eles diziam, a grande Diana. E aí chegou o apóstolo Paulo, chegou ali João pregando o evangelho, e quiseram matar os 2 discípulos de Paulo. E graças a Deus não foram mortos. Mas eles começavam a defender a deusa deles. Irmãos, que o Deus da Bíblia, o Deus que fez os céus e a terra, possa despertar em nós a chama do primeiro amor. O amor fraternal. Não esse amor de palavra, não. Mas o amor na prática.
O amor que sai domingo de manhã, que chega em casa meio-dia. O amor que sai assim, vai ver o irmão, vai ver a irmã. O amor que, o irmão, o amor na prática, porque a fé sem obra é morta. Que não adianta nada eu conhecer tudo isso aqui, irmão, e estar vazio. Não adianta nada. Jesus fez um diagnóstico para aquela igreja. Volte imediatamente ao primeiro amor, antes que eu tire de ti o teu castiçal. Então, meus irmãos, a igreja, nós somos a igreja, e Jesus espera de nós que nós voltamos ao primeiro amor e continuamos a fazer essa obra, irmão. Faça essa obra, como o pastor está fazendo todo domingo. Irmão, não vou estar terminando, mas coisa linda é você poder visitar aquelas irmãos, as famílias, irmãos, você sai de lá feliz. Você sai de lá com uma alegria tão grande. Pastor, mesmo se o senhor não estiver aqui, mesmo se o senhor não puder, tiver que sair com a sua esposa para algum lugar, vamos continuar fazendo essa obra. Porque é uma obra linda. E a igreja do Boa Vista, no dia que o pastor João estiver, no dia que nenhum de nós estiver aqui, eu falo assim, olha, passaram os irmãos aqui, que foi de casa em casa visitar os irmãos. Irmão, coisa linda é família. É família restaurada, é família que recebe a palavra de Deus no coração e a visita, amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor, Deus abençoe, em nome de Jesus.